O estratégia fez total diferença, tanto no método quanto nos conteúdos que eram passados, a forma como era explicado e dividido faz toda a diferença. Meu nome é Bárbara, eu tenho 18 anos, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu prestei vestibular para a Unesp, Unicamp e USP para o curso de administração e eu passei nas três. Eu decidi começar a estudar administração quando eu estava no ensino médio ainda mesmo, no terceiro ano, principalmente por conta de influência da família, sabe? Que nós temos várias pessoas formadas em administração, então eu meio que fui conhecendo os passos deles e tudo mais. E acabei me interessando bastante e eu conheci o Estratégia pelo Instagram. Foi uma propaganda, assim, bem aleatória que eu vi. Aí eu fui conhecer, eu adorei o Instagram, achei bem organizadinho. Aí fui até a plataforma, conheci bastante, fiquei bastante tempo até olhando. E não decidi logo de primeira, assim, sabe? Eu gostei, mas acabei indo fazer outro cursinho. E aí depois de um tempo eu senti um pouco de falta de algo mais específico, sabe? Para os vestibulares que eu tava prestando. Foi quando eu lembrei do Estratégia. E aí voltei, escolhi o curso para FUVEST, o intensivo mesmo, e foi a melhor escolha que eu fiz, porque era realmente tudo que eu precisava, sabe? Na verdade, eu comecei a fazer estratégia quando eu já tinha me formado no ensino médio. Então eu não estudava mais, só ficava em casa mesmo. Eu acordava sempre entre 7 horas, 7 e meia e 8 horas, sempre em ponto, era quando eu começava a ter as minhas aulas. E aí depois eu tinha minha pausa pro almoço, durante a tarde eu via as aulas normalmente. Sempre tinha live, né? Geralmente eu via as lives à noite, que era quando eu tava mais tranquila. E eu sempre parava de estudar geralmente quando eu via a última live mesmo. Então a noite era mais flexível, sabe? As ferramentas que eu mais utilizava eram os simulados, banco de questões e as videoaulas, que me ajudavam super. As videoaulas já eram parte da minha rotina mesmo, eu assistia todos os dias. Os simulados eu fazia conforme os dias que tinha, mas que eles eram super certeiros. As questões eram muito parecidas mesmo com as das provas. E o banco de questões também, eu utilizava todos os dias, me ajudava muito. A sensação de ser aprovada nos 3 vestibulares, que eram o que eu mais queria, sempre foi o meu sonho, é surreal. Você vê o nome lá, dá uma sensação de gratidão enorme. Eu só conseguia lembrar dos professores sempre falando que iam estar lá até o final, e eles realmente estiveram. Eu não estudei de forma diferente para os 3 vestibulares, eu comprei somente o curso da FUVEST, foi o intensivo, e depois eu acabei gostando tanto que eu acabei comprando mais pro final do ano da Unicamp. Mas no geral não, eu estudei mais focado para a FUVEST mesmo. Eu senti que eu precisava sim de um curso a mais para poder passar no vestibular. Eu acho que o terceiro ano do ensino médio não foi o suficiente, apesar de eu ter estado em uma escola boa, o estratégia fez total diferença, tanto no método quanto nos conteúdos que eram passados, a forma como era explicado e dividido faz toda a diferença. Estudar em casa tem muitos desafios, é realmente algo novo, inclusive para mim, que eu nunca tinha estudado em casa, nunca nem tinha feito um curso online. No começo eu achava bem complicado, mas tem que ter muito foco, bem direcionado naquilo que você quer, ter um objetivo em mente e um lugar tranquilo para você estudar, eu acho que é essencial. E você saber o que você realmente quer, porque senão não vai adiantar muito. O que eu mais fazia para relaxar era ler livros, eu sempre gostei muito de ler, tanto que sempre antes de começar a fazer o cursinho eu lia por 30 minutos de manhã e antes de dormir também, eu sempre lia antes. E nos finais de semana, principalmente de domingo, eu costumava ver alguns amigos. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio para poder manter o foco. Acho que eu tenho 2 professores, assim, que eu mais acompanhava, tanto até no Instagram mesmo, tava sempre vendo os stories, que era a professora Lê Lopes, de História. Ela foi a primeira professora que eu conheci de estratégia, a primeira videoaula que eu vi, logo de cara me apaixonei. Amo as aulas dela, acho a didática dela excelente. Ela realmente dá pra gente ver que ela gosta do que ela faz. E também gosto muito do Gabriel Prazeres, professor de Química. Eu nunca fui muito fã de Química, tive muita dificuldade, inclusive, nos vestibulares do ano que eu não tinha feito estratégia. E as aulas com ele fez total diferença. Eu me preparei para fazer os vestibulares por um ano, mas com estratégia vestibulares mesmo foi em torno de 7 meses. E foram os meus melhores meses de preparação, foi onde eu senti que eu realmente estava sendo mais preparada, estava fazendo muita diferença. E mesmo com tipo simulado que eu fazia não ia muito bem, essas partes que a gente fica mais desanimada, todos os conselhos dos professores, corrigindo simulado, fazendo sala VIP, às vezes até mesmo nos stories do Instagram, fazia toda a diferença pra mim, era como se eu não estivesse sozinha, sabe? Acho que o que mais me motiva a seguir essa carreira, sem ser os meus pais, né, que eles são pra mim tudo, eu queria muito trabalhar em uma multinacional, eu adoro inglês, adoro aprender outras línguas novas, eu queria muito trabalhar viajando, tanto a minha família, basicamente quem faz administração, tem assim, então acaba sendo total uma influência, e a minha mãe também, que é tudo que eu sempre quis dar pra ela. A maior dica que eu tenho para dar para quem está começando agora é façam o curso com estratégia e não desanimem, apesar dos altos e baixos.
A gente só chega onde a gente quer com as dificuldades mesmo, elas fazem quem nós somos.